Opa, e aí galera, beleza? Então na aula passada a gente viu os conceitos de entalpia, entalpia de formação, entalpia de neutralização, né? Demos uma olhada, né, no conceito de exotérmico, endotérmico. Hoje a gente vai trabalhar aqui com jeitos de calcular essa entalpia de verdade, que são 4, vocês vão ver. Dando uma ênfasezinha na lei de Hess e depois a gente vai trabalhar com entropia e também com energia livre de Gibbs. Tá? Então é bem importante que você tenha uma boa base da aula anterior, porque a gente vai usar aqueles conceitos aqui. Beleza? Para quem está vindo agora de qualquer forma, meu nome é Luiz Aleotti, tamo junto nessa luta. Vamos lá, vamos começar isso aí. Então a gente tem 4 métodos para a gente calcular certinho a entalpia. Tá? São 3 que são teóricos, que a gente vai fazer no papel, e um experimental. Tá? Então vamos lá, vamos um de cada vez. O primeiro aqui é através das entalpias de formação dos produtos e dos reagentes. É aquela primeira coisa que a gente viu lá, que ΔH vai ser H dos produtos menos H dos reagentes, ou somatório do H dos produtos menos somatório do H dos reagentes. E a gente pode considerar, se a gente estiver pensando aqui no elemento na forma mais estável, em condição ambiente, né, o estado físico mais comum, alotrópico mais comum, a gente vai pensar que a gente está trabalhando com o H de cada produto vai ser a mesma coisa que o seu H de formação, vai ser o H0. O H0F nesse caso. Então, bem simples. Somatório dos produtos menos somatório dos reagentes. A gente pode encontrar isso na forma de gráfico, assim, ó. Aqui. Entalpia por tempo. Bem comum você encontrar um gráfico, por exemplo, aqui, ó. Entalpia aqui, isso aqui a gente chama de H dos reagentes. E daí você pode encontrar ou isso aqui subindo assim, ou às vezes você encontra só pontilhado. E aqui, H dos produtos. Isso aqui, ó, o ΔH, bem fácil de ver que é isso aqui. Se o dos reagentes é menor que o dos produtos, está aumentando, né? Então a gente vai ter um ΔH aqui maior que zero. ΔH maior que zero, uma reação endotérmica. Beleza? E se for o contrário, H dos reagentes, descendo aqui, H dos produtos. A gente tem aqui, esse aqui é o ΔH, é essa altura. Isso aqui é um opa, HH não, né? ΔH, isso aqui é um ΔH menor que zero, uma reação exotérmica, tá liberando energia. Exemplozinho assim, bem simples aqui, da PUC de Minas Gerais. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2, sendo menos 37,6 kcal por mol. Cuidado com esse por mol, é muito importante. Tá? E o ΔH de formação do óxido de cobre 1 é menos 40,4 kcal por mol. Ó, óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. A gente pode pensar, lembrando lá, a gente não pode separar a matéria totalmente. Se a gente pensar no NOx, o 1 é o menor que o 2, o óxido de cobre 1 pode ser o óxido cuproso. E o óxido de cobre 2, o óxido cúprico. Tá? Qual que é 1 e qual que é o 2? Ó, CuO. O O é menos 2, o Cu então tem que ser mais 2, que tem que dar 0. Cu2O menos 2, Cu2 tem que ser mais 2 divididos por 2, mais 1. Então esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. E o O2? Ele não deu o O2, como é que eu vou saber qual que é a entalpia do O2? Você sabe, não sabe? Claro que sabe. Entalpia aqui de um elemento, de uma substância simples,
a gente vai considerar sendo zero. Então, bem simples aqui, né? A gente vai precisar o ΔH. Vamos colocar aqui como a fórmula completa, somatório das entalpias de formação dos nossos produtos menos somatório das entalpias de formação dos reagentes. Tá? E é zero. O que a gente tem de produto? CuO, né? O óxido de cobre 2. Quanto que é o H de formação, o ΔH de formação do óxido de cobre 2? É menos 37,6. E o do 1? Menos 40,4. Ah, então é fácil, né? É menos 37,6 menos 40, então fica 37,6 mais 40. É para dar 2 e pouco? Não, né? O que foi a primeira coisa que eu falei? Não esqueça do por mol. Porque esse aqui, ó, é 37,6 por mol. Mas tem um mol só? Não, tem 2. Então aqui, ó, você vai fazer vezes 2. Isso aqui vai dar 37 vezes 2, 74, 6 vezes 2, 12, 75,2. Continua sendo negativo. E o outro aqui é 40,4 vezes 1. Vai ficar isso aí mesmo. Então, o ΔH vai ser menos 75,2 menos 40,4. Certo? Então, o ΔH vai ser menos 75,2 mais 40,4. Bom, isso vai dar algo negativo, né? Se dá negativo, o que é? ΔH negativo é exotérmica. Bom, já dá para cortar isso aqui. Bem fácil, né? Não precisa nem fazer a conta. Vai ser algo entre 40 e 75. Então não pode nem ser o 5 e nem ser o 115. Menos 34,8. Fazendo a conta, é em menos 34,8 que a gente chega tranquilo. Menos 34,8 quilocalorias. O ΔH dessa reação. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Só prestar atenção. Presta atenção no por mol, por favor. Tá? É o único jeito de errar. O segundo método, a gente nem vai falar a respeito. É um método experimental, que é usado em laboratórios, que você usa calorímetros, você consegue calcular. A única coisa que a gente vai usar aqui, possivelmente a gente use dados que foram obtidos por alguém em laboratório, mas a gente não vai. A prova não vai pedir para você lá no Enem. Vá até o laboratório e use um calorímetro para calcular qualquer coisa. Não, né? Mas se você tiver alguma matéria de química ou de física, tem umas que fazem umas que dá uma... Tem coisas que dão uma misturada na sua universidade. Se você for estudar química ou física, não só num curso de química ou de física. Tem vários e vários cursos, quase todos na área da saúde, você vai ter uma matéria de química. Você vai lá, pode ser que lá, trabalhando no laboratório, você faça esse tipo de coisa. Aqui, curiosidade. Terceiro, que é o mais importante, eu acredito, porque tem muita coisa, tem várias coisas interessantes que vêm daqui, que é a lei de Hess. Poderia ser leis de Hess, porque é um negócio bem extenso, tá? Então, o Hess, o que diz a lei de Hess? O ΔH de uma reação só depende do estado inicial e do estado final dela. Não depende do caminho. Como assim? Mais elaborado um pouquinho aqui.
Partindo do mesmo estado inicial e chegando no mesmo estado final, o ΔH será sempre o mesmo, independente das etapas intermediárias. Tá? Antes da gente seguir aqui, eu vou lembrar ali do gráfico que eu acabei de fazer das reações endotérmicas e exotérmicas. Você pode encontrar, ao invés de encontrar daquele jeito lá, pode ser que você encontre algo assim, ó. Começa aqui, sobe, e daí faz isso. Ou então, algo que faça isso, e aqui termina aqui. Veja que isso não influencia no ΔH. O ΔH é só essa diferença de altura aqui. Esse caminho é totalmente, não vou dizer que é totalmente inútil, mas para o cálculo do ΔH é totalmente irrelevante. Esse caminho pode ser considerado energia de ativação, tá? Que pode ser encontrado de formas diferentes. Então, se a gente tivesse, por exemplo, alguém tivesse descoberto uma coisa bem louca que faz isso aqui, e começa aqui e termina aqui, e dá uns pulos, volta, não sei o que, ó, ΔH continua sendo zero. Se terminou, só importa aonde começa e aonde termina. Tá? Óbvio que isso aqui não existe, né? Mas esse aqui, ó, não deixa de ser exotérmico. E aqui não deixa de ser endotérmico. Beleza? Só uma ideiazinha. O que mais que diz a lei de Hess? Que a gente pode inverter uma equação termoquímica. Se a gente inverter a equação termoquímica, a gente vai trocar o sinal do ΔH. Como assim inverter? Lembra que eu comentei aulas anteriores que uma reação pode ser reversível? Em geral, quase todas são reversíveis. Então, se você tem lá dois produtos formando um reagente, você pode ter esse reagente, você pode pegar esse... Opa! Já me adiantei aqui, desculpa. Você tem dois reagentes formando um produto, você pode depois decompor esse produto e formar aqueles seus dois reagentes. A gente vai ver isso melhor na parte de equilíbrio, uma das próximas aulas aí, tá chegando. Tá? Então, o que é reagente numa equação termoquímica pode ser o produto da outra. Você pode inverter isso aí. Então, se você tem uma reação que precisa absorver calor para formar um produto, quando você pega esse produto para transformar naqueles reagentes de volta, ele vai precisar liberar calor. Então, sempre que a gente tiver uma equação montada, de um lado ela é endotérmica, por exemplo, se a gente inverter, ela vira exotérmica. A gente já vai ver isso aí direito. Bom, podemos ver aqui, ó, Cu2O mais meio de O2 formando CuO. A gente viu que isso é exotérmico e libera 34,8 quilocalorias por mol. Mas se você inverter e você quiser de CuO formar Cu2O, isso vai ser uma reação endotérmica que vai ter que absorver 34,8 quilocalorias. Beleza? Vamos continuar. A gente pode somar equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. E se a gente fizer isso, a gente vai também somar as entalpias. E a gente pode multiplicar uma equação como se fosse uma equação termoquímica, como se fosse uma equação matemática. Né? Lembra quando no balanceamento que a gente tem lá meio de O2, e daí a gente pode multiplicar tudo por 2? Podemos, se a gente multiplicar tudo por 2, só que não pode esquecer que a entalpia é por mol, não é por reação inteira ali, não é fixo nesse tipo de reação, cada mol de reação vai ter essa entalpia. Então, se você multiplicar por 2, significa que você vai ter o dobro de mols. Então, você vai ter o dobro da entalpia. Se você multiplicar a reação por 2, você vai ter que multiplicar a entalpia por 2 também, o ΔH. Tá?
vamos aqui ver esse exercíciozinho aqui da FGV para a gente ter essa ideia aí. A gente aplicar essa lei de Hess. Ó, a gente tem um conversor catalítico, né, usado em veículos automotores em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica. Blá, 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 não serve para nada. Ocorre várias reações químicas, sendo que uma delas é a mais importante. Ó, essa aqui. Um CO mais meio de O2 formando um CO2. Desculpa. Sabendo que as entalpias das reações citadas abaixo são... Então ele tem aquela ali principal, mas ele deu outras duas reações para a gente nada a ver. Que a gente vai chamar de 1, que a gente vai chamar de 2. Não é nada a ver, né? Ó, carbono grafite mais meio de O2 formando CO. E esse é o ΔH, ó. Exotérmica com menos 26,4 quilocalorias. A de baixo, C grafite mais O2 formando CO2, exotérmica com menos 94,1. Bom, ele quer saber a reação inicial, se ela é endotérmica ou exotérmica, e qual é o ΔH. Bom, como é que a gente vai chegar ali? Bom, a gente tem um CO no começo e CO2 no final, O2. O2 a gente já tem no começo, tá tranquilo. Mas a gente tem... aqui ó, tem CO2 no final e tem esse C no começo. Mas se eu inverter a equação 1, vou apagar tudo, tá? E fazer aqui. Aqui é 1, aqui é 2. Vou inverter a 1. Ó, vou ter aqui CO formando C, grafite, mais meio de O2. Como que vai ficar o ΔH? Invertido também, né? Vai ficar mais 26,4 quilocalorias. Beleza? Agora que eu inverti, ó, eu posso somar com a segunda, ó. Dá para fazer direto, cortar C com C e tal, mas vamos fazer por partes. Vou ter aqui C mais CO mais O2. E ele vai formar o quê? CO2 mais C mais meio de O2. Beleza? Ó, C desse lado corta com C do outro lado. É como se fosse na matemática, que eu passo para um lado trocando o sinal. C menos C, zero. E o oxigênio? É como se esse C, na verdade, olha, você tinha no reagente e você tem no produto de volta, é como se ele não estivesse participando, né? Ele só estava ali observando. Só estava ali observando, não participou. Cortamos fora. E o oxigênio? Tá vendo que ele tem no reagente e tem no produto sobrando? Como se a gente passasse ali, ó. Você tem um inteiro de oxigênio e tá sobrando meio, significa que a gente só está usando meio. Então a nossa reação, depois de somar, é isso aqui. CO mais meio de O2 formando CO2. Opa! Olha o que a gente encontrou. Bem a nossa reação. E o ΔH, como é que fica? Só somar, né? Mas eu somo menos 26 com menos 94 e vai ficar menos 110 alguma coisa? Menos 120 alguma coisa? Claro que não, né? A gente inverteu. Então o nosso ΔH vai ser menos 94,1 com mais 26,4. Isso aí vai dar por volta de 70, né?
que vai dar? Negativo é maior que o positivo, então vai ser negativo. Se o ΔH é negativo, exotérmica. Então já vamos riscar os endotérmicos. Ela é exotérmica porque ela vai liberar energia. Então a gente risca essa letra A, que também diz que absorve. E agora? Ela é exotérmica com 120, aquela soma lá? Não, né? A gente inverteu uma das reações. Então ela vai ser, isso aqui vai dar menos 67,7. E a nossa resposta é a letra C. Tranquilinho, né? Só enxergar, ver o que você pode combinar aí para ter o que você precisa. Pode inverter reação, à vontade, multiplicar a reação, não tem problema. Tá? E o último jeito aqui é vendo a energia de ligação, que é o que para mim parece o mais óbvio. Por quê? Porque toda reação você tem ligação entre átomos. Tá? É isso que mantém ali uma substância. Então, toda reação, você vai ter que quebrar algumas ligações e vai ter que formar outras. Tá? Então, a gente vai pensar aqui que a gente vai trabalhar com a energia de ligação, que é a ΔH necessária para quebrar 1 mol de ligação covalente em condição ambiente. Ah, qualquer ligação covalente é a mesma energia? Daí é bem fácil, né? Os números de ligações vão quebrar 3 ligações aqui, formei 2 ligações, sobrou uma. Não. A energia de ligação entre 2 átomos é constante. Mas assim, por exemplo, a energia de ligação entre carbono e hidrogênio nas condições tais é X. Entre carbono e carbono é outra coisa. Carbono dupla carbono, outra coisa. Carbono com oxigênio, outra coisa. Carbono duplo oxigênio, outra coisa. Oxigênio com oxigênio. Tem que ter, para manter o padrão, tem que ser os mesmos átomos, né? Entre 2 átomos numa certa condição. Se você mudar pressão, temperatura, também vai mudar isso aí, tá? Isso aí é tabelado, né? Alguém vê isso, testou em laboratório, a gente usa os dados tabelados. Quanto maior a força atrativa, né? Quanto tiver mais força entre esses átomos, maior é a energia da ligação. Óbvio isso, né? E romper uma ligação sempre vai absorver energia. Por quê? Imagina assim, uma corda puxando, você tem que romper essa corda, você vai ter que dar força ali, você vai ter que fazer alguma força para romper isso aí. Você vai ter que dar energia para romper. E a formação de ligação vai liberar energia. Porque você vai ter 2 átomos com pontas soltas, assim, digamos, chamamos de ponta solta aqui. E ali tem bastante energia. Quando eles se juntam, eles não vão precisar da energia total das 2 ligações. Alguma coisa eles vão liberar. Tá? Então, conhecidos os valores das energias de ligação, que são determinados experimentalmente, como eu já falei, a gente pode determinar o ΔH. E um exemplozinho aqui, o exercício do Mackenzie aqui, para a gente ver se consegue entender isso aí. Então ele fala do gás propano, que é um dos integrantes do GLP, o gás liquefeito de petróleo. E dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do propano. Veja que tem um 4 aqui, mas isso não está balanceado, tá? Então sempre vai... Mas eu acho que não foi erro do Mackenzie, não. Deve ter sido erro meu, colocando aqui. Mas enfim. Veja, você sempre vai conferir o balanceamento. Sempre. Se ele não fala nada. Se ele falar, a equação está balanceada, beleza. Você faz o que ele falou. Mas se não falar nada, você vai sempre conferir. Então vamos, antes da gente ver o que ele está pedindo, fazer aqui. Essa aqui é a maior molécula. A gente vai colocar 1. São 3 carbonos. Aqui tem que ter 3 carbonos. São 8 hidrogênios. Tem que ter 4 águas, que já está ali. Né? 4 vezes 2, 8. Quantos oxigênios? Aqui tem 6. Aqui tem 4. São 10. 10 divididos por 2, 5. Então essa é a nossa reação. 1, 5, 3, 4. Vamos ver o que ele está pedindo?
Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura de combustão. Ele não está falando temperatura ambiente. A gente não pode usar isso para qualquer exercício, então, se ele não está falando condições ambientes. Mas ele falou que todas vão acontecer na mesma condição. E como vai mudar a condição, vai mudar mais ou menos tudo meio padrão, a gente vai usar essa tabela aqui para fazer esse exercício. Ele não falou qual é a condição original, usamos a tabela tranquilo. E ele quer saber a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de propano. Propano é isso aqui, a gente não vai se preocupar muito com isso ainda, tá? Isso é o comecinho da orgânica, estamos chegando lá. Tá? Eu vou montar aqui como que ele é, vocês vão ver lá depois. Tá? O carbono, vamos ver pelos conhecimentos até o momento. Ele é da família 4A. Que ele vai fazer 4 ligações. São 3 carbonos. Tá? A gente vai montar aqui uma cadeia carbônica. Tá? Isso aqui. E vai ter 8 hidrogênios. Tá? Vou colocar só risquinho aqui, não precisa fazer completo. Carbono estável, hidrogênios estáveis. Carbono estável. Carbono estável. Beleza? Esse aqui é o nosso propano. O oxigênio é algo assim. Ele está formando CO2 e água. Tá vendo que está quebrando tudo isso aí, né? Tá mantendo alguma coisa? Não está mantendo nada. O que está quebrando? E tem C ligado com H no final? Não, não é só e nem C com C. Então está quebrando isso, 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 isso e isso. São. Vou colocando aqui. Opa. São 2 ligações. Carbono, carbono. Essa e essa. Quantas carbono e hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbono com hidrogênio. Porque só tem um mol desse. Quantas ligações O dupla O estão quebrando? Seria uma, mas são 5 O2. Então tá quebrando 5 ligações O dupla O. E o que está formando? São 3 CO2. Cada um deles forma uma C dupla O. Então está formando CO2, tem 2 C dupla O, são 3 CO2, são 6 ligações C dupla O, formando. E água, cada água tem 2 ligações OH, são 4 águas, são 8 ligações OH. Beleza? Tranquilo isso aí? Né? Só ver quais são as ligações que estão se quebrando, quais são as ligações novas formando. Vê? Nesse caso aqui, está quebrando tudo e formando coisas diferentes. E não pode esquecer de usar os coeficientes. Beleza? E aí? A gente vai ver aqui, ó. Rompimento absorve energia. Formação libera energia. Então, o rompimento aqui, todos eles são positivos. C com C é 348. Então, vai ser aqui mais 348. C com H, 413. Mais 413. O com O,
498, também mais. E aqui embaixo, são as formadas, estão liberando. Então é menos C com O, C dupla O, 744. Menos 744. O com H, menos 462. Não esqueça de multiplicar pelo número de ligações. Tá? Então, quanto que dá isso aí? C com C é 2 vezes 348. Isso aí dá 696. Mais. C com H são 8. 8 vezes 413. Isso é mais 3.304. E 5O com O, 5 vezes 498. Isso vai dar 2.490. E os negativos são 6 vezes, menos aqui, 6 vezes 744, dá menos 4.464. E menos 8 vezes 462, fica menos 3.696. Somando isso aqui, menos 3.696 com menos 4.464, vai dar 3.696 com 4.464. Vai dar menos 8.160. E o positivo ali? 696 mais 3.304 mais 2.490. Vai dar 6.490. Quase acabando. 6.490 menos 8.160 dá ΔH, é para dar por volta de menos 1.670. Menos 1.670 significa que é uma reação exotérmica, liberando 1.670 quilojoules. Esse aqui está em quilojoule. Tá? Então, resposta aqui, letra A, menos 1.670. Cansativo, né? O que precisa saber aqui? Ver todas as ligações que quebram, todas as que formam. O que quebra teve que absorver energia. Absorveu, positivo. O que formou, liberou energia. Liberou, negativo. Chega um pouco de entalpia e vamos falar de entropia. Entropia, que nome estranho, né? Entropia é a grandeza química que descreve o grau de desordem do sistema. É um grau de bagunça. E a gente vai trabalhar também com a variação da entropia, que é a variação do estado final, é a entropia do estado final, menos a entropia do estado inicial. Tá? Aonde que tem variação de entropia? Mudança de estado físico, bem fácil de perceber, né? Um sólido, as moléculas são 100% organizadas, tudo certinho ali. Num líquido, elas começam a se movimentar, começam a bagunçar um pouco. E num gás, é uma bagunça total. Então, está mudando a entropia, o grau de organização das moléculas. E em reações químicas, em geral, também tem entropia. Tá? Então, quando a gente calcula o ΔH numa reação exotérmica, por exemplo, a gente calcula a quantidade de energia liberada. Tá? Vamos voltar ali para ele para ter um conceitozinho aqui a mais. A gente já tem que a entropia é o grau de desordem. Tá? E quando a gente tem numa reação exotérmica ali, ele libera energia. O ΔH
é energia liberada. Só que, experimentalmente, o pessoal percebeu que parte dessa energia é usada para manter o próprio sistema, para organizar essa entropia. E essa energia aí para manter o sistema, energia organizadora aí, a gente vai calcular como T, que é a temperatura em Kelvin, vezes a variação da entropia, que é uma forma de energia também. Tá? E com isso a gente vai chegar no ΔG, que é a energia livre de Gibbs, que é a energia que um sistema tem que pode ceder para outro, que pode usar como para realizar trabalho em outro sistema, para modificar um outro sistema. A energia livre de Gibbs é a energia que um sistema libera, menos a energia que ele usa para manter ele mesmo. Então, o ΔG, né, o restante dessa energia, vai ser calculado aqui, ó, como ΔG é igual a ΔH menos tasa, aqui, o T∆S. Ó, a energia livre de Gibbs é toda a energia que ele libera, menos a parte que ele usa para manter a própria estrutura. E isso vai medir a espontaneidade de uma reação. Se uma reação consegue ocorrer sem energia de outra coisa, só com a energia desses próprios reagentes. Né? Consegue ocorrer do nada, sozinho. Como que vai ser isso? Se ΔG for menor que zero, ela vai ser espontânea. Por quê? O que significa um ΔG menor que zero? Significa que vai ter mais energia sendo liberada do que a que está sendo usada aqui na entropia. Num ΔG igual a zero é um sistema em equilíbrio. A gente vai estudar o equilíbrio nossa próxima, depois que a gente vê cinética. Um dos próximos assuntos aí. O equilíbrio é quando você tem, ao mesmo tempo, formação de produto e de reagente. Tudo que você forma de um lado, forma do outro, volta e forma de volta. Então, não está ocorrendo a reação nem de um lado e nem do outro. E o ΔG maior que zero significa que ele precisa absorver energia para fazer a reação. Significa que ela não é espontânea, ela seria espontânea o contrário dela. Para ela funcionar aqui, precisa absorver uma energia de fora. Então, o estudo do sinal do ΔG, como é que é? Vamos pensar assim. ΔG é ΔH menos T ΔS. Numa reação exotérmica. Numa reação exotérmica, você vai ter aqui um ΔG negativo. Temperatura em Kelvin, é um negócio sempre positivo, né? Sempre positivo. Então não vai influenciar aqui. O ΔS pode ser positivo ou pode ser negativo. Desculpa. O que vai acontecer aqui se o ΔS for negativo? Se o ΔS for negativo, significa que a entropia dos reagentes é maior que a dos produtos. Né? ΔS é S dos produtos menos S dos reagentes. Se os produtos forem maior, se a entropia for maior do que a dos produtos do que a dos reagentes, significa que é positivo. Né? O ΔS é positivo. Se a dos reagentes for maior, ΔS é negativo. O que é entropia? É grau de ordem? Não, é grau de desordem. Desordem. Então, o que é mais espontâneo? Pensa no teu quarto aí. Sabe você que a tua mãe briga para você arrumar quarto, não gosta da tua bagunça? Eu conheço bastante gente assim. Se você não fizer nada, não fizer esforço nenhum, bem tranquilo, só vivendo a tua vida, o teu quarto vai tender a ficar mais organizado ou mais desorganizado. Você fala, mais organizado, porque a minha mãe vem e arruma. Não. Sem ninguém fazer um esforço.
o quarto tende a ficar cada vez mais desorganizado, só por você viver ali. Isso significa, bem simples, a gente está aplicando a lei da entropia. A entropia ali, quanto mais desorganizado, quanto maior tiver mantendo a entropia, mais espontâneo é o negócio. Então, se a entropia dos produtos for maior que a dos reagentes, significa que está aumentando a desordem. Se está aumentando a desordem, ele tem mais chance, ele está contribuindo para o ΔG ser negativo. Então, sempre que o negócio que a reação for exotérmica, ela está liberando energia e está aumentando a desordem, isso aí é sempre espontâneo. Ao contrário, no ΔG, se você tiver um negócio endotérmico, que vai ter um ΔH positivo, e tiver aumentando a organização ou diminuindo a desorganização, você vai ter aqui um ΔS negativo, negativo com negativo fica positivo. Isso aqui nunca vai ser espontâneo, quando está organizando e absorvendo energia. E se for um ou outro, assim, se estiver absorvendo energia e desorganizando? Daí vai depender de vários fatores. Em temperaturas muito altas, o ΔS domina. Em temperaturas muito baixas, o ΔH domina. Né? Você vai ter que comparar o termo ali, o ΔH com o T-ΔS, e ver o que é maior se eles estiverem com sinais contrários. Né? Não necessariamente, por exemplo, estou dizendo aqui que está liberando energia, mas está organizando. Menos com mais dá menos, né? Não necessariamente, isso não é uma multiplicação, meu amigo. Vai depender de qual termo for maior. Se for o contrário aqui, também. Isso aqui depende de qual é o termo maior. Depende de qual é a temperatura em Kelvin que você está trabalhando, qual é a variação da entalpia, qual é a variação da entropia. Normalmente, a variação da entalpia é bem maior do que a da entropia. A entropia a gente nem trabalha com quilojoule, quilocaloria normalmente. Mas ela está sendo multiplicada por um valor altinho, né? Porque é a temperatura em Kelvin. Vamos fazer aqui o exercício da UEPA, aqui, Universidade Estadual do Pará, e ver para ter uma ideia disso aí. Então, numa reação química, a 27 graus Celsius tem uma variação de entalpia de 224,52 quilocalorias, menos 224,52. E uma variação de entropia de 1,5 caloria. Caloria por Kelvin vezes mol. Veja que a entropia aqui é caloria Kelvin mol, porque você vai ter que multiplicar pela temperatura também. Ele quer saber qual é o ΔG, ver se isso aqui é espontâneo ou não é espontâneo. Bem fácil, né? ΔG é ΔH menos T ΔS. ΔG, ΔH, menos 224,52, menos T, 27, vezes 1,5. Isso aqui, né? Bem fácil. Não! Apaga o que você acabou de ver. Estou te enganando. Tem dois erros claríssimos nisso aí. Quais são? Vai. Te dou 1 minuto para você me responder qual é o erro. São 2. Não sabe ainda? Pausa e pensa. Só solta depois que você perceber. Descobriu, né? Falei 1000 vezes. Temperatura é em Kelvin. Kelvin. Primeiro erro. Qual que é o outro erro? Relacionando caloria com quilocaloria. Dá para somar isso? Não.
Então a gente vai usar aqui, ó, 224,5 vezes 10 ao cubo. K vale 10 é a mesma coisa que 10 ao cubo, é a mesma coisa que 1000. Menos 27 graus Celsius em Kelvin, a gente vai somar 273. Né? Lembra disso aqui? Temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius mais 273. Somando aqui 273 com 27 vai dar 300. 300 vezes 1,5. Esse 300 vezes 1,5 aqui mal influencia no fim das contas. Porque o ΔG vai ser aqui, ó, menos 224. Opa, 244 não, 224. 224.500 menos 300 vezes 1,5. Fácil de fazer essa conta aí, né? 450. Então, ó, esses 450 não servem para nada nos 224.500 aqui, né? Isso vai ficar aqui um ΔG. Ah, tinha um 52 ali, ó. Eu nem tinha visto. 520. Isso aqui vai ser um ΔG de menos 224.970 calorias. Que é a mesma coisa que... para ΔG. ΔG é menos 224,97 quilocalorias por mol. Resposta aqui, letra C. Tá? Mesmo se tivesse usado esses 300 aqui, essa entropia mal ajudou, né? Ó, a entalpia gera 224,5. A entropia só somou 0,4 ali. Né? Mesmo se você tivesse feito em Celsius, provavelmente tinha acertado. Mas não faça, tá? Energia de Gibbs, aqui você vai trabalhar com temperatura em Kelvin. Daí tranquilo, né? Facinho isso aqui. Sem erro. Só tomar cuidado com a unidade e com o sinal. Beleza, galera? Então era isso aí que a gente tinha que ver de termoquímica. Provavelmente a gente faça mais uns exercícios no futuro para fazer uma revisãozinha, tá? Vão estudando, vão fazendo exercício. É fazendo exercício que aprende. Beleza? Então é isso aí. Dúvidas, entra lá no site da Cultive, vai ter um material para você estudar. Tem lá o fórum de dúvidas. Posta lá, leia a dúvida dos outros. Pode ser interessante para você. E estou aqui para continuar junto com essa luta. Estamos mais ou menos na metade, mas tende a ficar mais tranquilo. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!